Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos começar por analisar a política monetária na zona euro e também nos Estados Unidos. Vamos também olhar para a inflação e para o preço do petróleo, assim como os desenvolvimentos na China, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos com o Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno de Sousa Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Nuno, começando aqui precisamente pela política monetária na zona euro, aumenta o número de membros do Conselho do BCE que defendem o fim dos aumentos das taxas de juros na zona euro. Na semana passada tivemos aqui o governador francês a apontar que a maior parte do trabalho para controlar a inflação já está feito. Outros responsáveis juntaram-se aqui e fizeram um coro. Temos também os governadores da Grécia, Lituânia e da Croácia. E a minha pergunta é: está aqui a ganhar força o movimento para colocar fim às subidas das taxas de juro ou as tais esperadas duas subidas de 25 pontos base ainda vão avançar? Portanto, eu acho que pelo menos uma delas deve avançar, porque assim como já havia a dúvida nos Estados Unidos se a última subida de juros deveria ter ocorrido agora no passado, e ela ocorreu para manter a credibilidade, a Europa deverá seguir esse caminho, mas esta constatação que os governadores têm estado a vincular no mercado, que a maior parte do trabalho está feito, é verdade, porque especialmente corrente desta última crise bancária nos Estados Unidos, com a falência do Silicon Valley Bank, o que nós temos é um abrandamento da concessão de crédito, porque os bancos estão a reavaliar o risco de liquidez dos seus ativos. E, portanto, isso deverá ser também válido na Europa, com uma menor extensão, mas a ocorrência desta problemática também traz essa avaliação necessariamente para a Europa, especialmente depois do caso do Credit Suisse, não é? E, portanto, temos aqui um abrandamento na concessão de crédito que vai levar a um abrandamento económico e isso por si só também vai ajudar a controlar a inflação. No entanto, isso é válido para o abrandamento da subida das taxas de juros ou para a finalização das subidas das taxas de juros, não é válido para considerarmos que as taxas de juros vão já começar a descer, porque temos, por exemplo, nos Estados Unidos, que divulgam mais dados económicos, podemos ver, por exemplo, o ganho de vencimento hora dos últimos 12 meses tem estado a crescer a um ritmo de 4,5%, e, portanto, isso deverá automaticamente estabelecer aqui um floor na inflação. Deverá andar aqui à volta dos 4, 4,5%, estando sempre sujeitos aqui a uns choques como assistimos agora no petróleo por causa da alteração da produção. Portanto, os outros fatores que compõem a inflação poderão, de repente, ter contribuições positivas e não é lícito conseguirmos pensar que a inflação vai para baixo de 4 rapidamente, a não ser que haja uma crise económica que afete aqui também o crescimento. A questão é quando se diz que o trabalho está quase feito, mas o problema é que a inflação continua quase 4 vezes superior àquele que é o máximo, né? Portanto, hum, e temos também aqui casos, como por exemplo o caso português, de estímulos ao consumo, hum, e não só, mas como é que nós conseguimos conjugar esta ideia de que o BCE poderá não ter muito mais espaço para subir os juros, mas o que é certo é que a inflação não abranda, os produtos continuam demasiado caros, seja por causa das margens das empresas ou não, não obstante as matérias-primas já terem caído para valores as principais pré-guerra. Como é que isto tudo se vai conjugar, tendo em conta que não é só a diminuição do crédito que afeta o problema da inflação? Mas assim, a partir do momento em que as taxas de juros começam a estabilizar e diminui a incerteza, as empresas também terão um cenário de desenvolvimento de médio prazo dos investimentos potenciais que podem fazer mais certo e não terão tanta pressão para refletir imediatamente qualquer subida nos consumidores. E, portanto, estes estímulos que estão a ser desenhados são contraproducentes nessa vertente da inflação, mas têm sido utilizados para apoiar o que é a solvabilidade do consumidor. Portanto, nós podemos continuar a ter mais ou menos o mesmo padrão de vida, apesar dos custos terem subido mais do que os rendimentos das pessoas, do consumidor, não é? E, portanto, estes são apoios que vão ser desenhados para serem pontuais e não constantes no tempo. Portanto, a componente constante no tempo de aumentos, por exemplo, que estamos a ver na função pública, é muito menor do que os apoios que estão a ser desenhados em termos do apoio ao crédito à habitação ou ao consumo das famílias mais vulneráveis. Tem um limite temporal. Um, isso só vai fazer é que a inflação demore mais tempo a vir para padrões, como tu estavas a dizer, dentro do intervalo definido do BCE,
e não se mantenha elevado. Mas a trajetória dos últimos meses é descendente, deverá continuar a ser descendente, pelo menos até ao patamar dos 4%, que é onde estão aqui os aumentos salariais, porque as outras componentes, quer seja matérias-primas que às vezes possam subir rapidamente, quer seja o crédito que fica mais caro, depois é passado para os consumidores, quer seja, por exemplo, a componente de comida, que é a parte importante do trabalho dos consumidores que têm menos poder de compra, são mais variáveis, têm uma volatilidade maior na contribuição que fazem para o índice agregado da inflação e, portanto, desde que o salário não cresça a uma velocidade maior, deverão ser mais contidas essas subidas dessas componentes do cabaz da inflação. Mas estamos sempre aqui muito sujeitos também à contribuição da energia, porque a energia depois propaga-se por todos os bens e serviços da economia e, portanto, é uma avaliação constante. Mas a trajetória é descendente, portanto, é bom no caminho de dizer que o trabalho está a ser consolidado na economia e agora resta aqui o equilíbrio periclitante que os bancos centrais estão a gerir entre ter uma recessão mais suave ou mais forte e poderem diminuir aqui as taxas de juros ou aumentar os apoios à economia, consoante haja aqui problemas económicos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos também, em termos conflituantes, como estava a dizer, com esta política de contenção da inflação, o balanço da Reserva Federal nas últimas semanas subiu de uma maneira rapidíssima em relação ao que é para histórico. Entretanto, Nuno, precisamente do outro lado do Atlântico, aqui houve dados económicos recentes que apontam que as vagas de emprego nos Estados Unidos ficaram abaixo dos 10 milhões pela primeira vez desde 2021. Este é um sinal que os Estados Unidos estão mesmo a abrandar economicamente, fruto da subida das taxas de juros pela Fed. Portanto, o que é que nós temos? Temos essas vagas que ninguém sabe se são verdadeiras ou não, não é? Portanto, até já existiam alguns comentários sobre empresas que os próprios departamentos de recursos humanos diziam que tinham vagas permanentes para o caso de desaparecer algum candidato interessante e, portanto, não eram verdadeiras vagas nesse sentido de necessidade imediata de mão das empresas. Portanto, é uma estatística difícil de aferir a sua fiabilidade sobre o mercado de emprego, mas do outro lado, e vemos rapidamente o impacto das taxas de juros, que é as empresas que estão mais expostas a terem que renovar o seu financiamento, que são aquelas empresas que estão em crescimento ou em desenvolvimento de produto que ainda não têm vendas suficientes para alimentar o seu negócio, que são as empresas tecnológicas nos Estados Unidos, que estão a ficar a um ritmo alucinante e a despedir pessoas ao ritmo mais rápido desde a bolha.com. Portanto, já passou o ritmo da altura do Covid, que as empresas tentaram proteger no início, e, portanto, é um sinal claro que as coisas estão a abrandar, apesar de, lá está, o valor horário que está a ser pago aos trabalhadores ser mais alto do que há um ano atrás, o consumo ainda não ter entrado em decréscimo, tem crescido valores mais baixos, e aí o crédito dos cartões de crédito, etc., o consumo também tem crescido a valores mais baixos, mas ainda não entrou em contração. Mas será uma estatística interessante de analisar agora nas calls de earnings das empresas, ver o que é que eles esperem também em termos do impacto. Nuno, mas a questão é que, e aliás nós vemos isso, anúncios de despedimentos, às vezes na ordem dos milhares, mas o que é certo é que mesmo assim a taxa de desemprego está muito baixa nos Estados Unidos. As vagas existentes, como o André referiu, apesar de terem baixado, mas mesmo assim ainda são superiores aos desempregados que existem, àqueles que estão à procura de trabalho. Os pedidos de subsídio de desemprego, apesar de terem aumentado um pouco, não são nada de extraordinário, e o que é certo é que os non-farm payrolls ainda continuam acima dos 200 mil. E eu lembro-me de, aí há umas semanas, talvez 2 meses, se não estou em erro, foi o presidente do JP Morgan, ao que lhe perguntaram qual é que era o patamar que deveria ser considerado suficiente para que se apercebesse aqui de uma redução do mercado de trabalho, e ele disse que seriam non-farm payrolls na ordem dos 100 mil. O problema é que ainda estamos acima do dobro e não existem assim grandes perspectivas que possa cair assim tão drasticamente. E Achas daí que... é isso. A Reserva Federal não tem tido essa pressão do mercado de trabalho de baixar o ritmo das subidas de taxas de juros e tem tentado olhar mais para a inflação. Mas, como tu estás a dizer, é verdade que os non-farm payrolls têm vindo com valores robustos. Se formos analisar a componente dos empregos que são criados, é mais nos empregos que não têm uma remuneração muito elevada, portanto, trabalho talvez não diferenciado,
enquanto, apesar de no último mês ter crescido a componente do trabalho especializado, tem sido sempre uma fatia mais pequena do número de empregos a ser criado, mas tem havido aqui uma rotação em que os trabalhadores muito especializados daquelas empresas enormes como são a Meta, a Amazon, etc., quando estão a ser despedidos, não estão precisam de aceitar um ordenado mais baixo para entrar logo no mercado de trabalho. Portanto, tem havido aqui capacidade de digerir estes despedimentos, mas com um grão de sal, digamos assim. E é isso que as empresas agora vão transmitir nas próximas comunicações ao mercado, é como é que estão a ver o negócio no próximo ano. Portanto, é uma earnings season muito importante nesse sentido, que vai, no fundo, mostrar a capacidade que eles têm de contratar rapidamente ou não contratar rapidamente, caso o ciclo se melhore um bocadinho. Portanto, volta outra vez o apetite do consumidor e as empresas esperem haver um crescimento de vendas. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.